Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou continuar contando um relato para vocês. É um relato enorme, gente. Esse realmente é muito grande que eu acabei dividindo aqui em duas partes, tá? Que é o meu filho de 9 anos é vidente ou profeta, tá? Então vamos lá a continuação deste relato, tá? A gente parou aqui o finalzinho falando que ele tinha uma crise, ele ficou chorando um dia que ele saiu com a mãe dele aqui, que ele estava meio tristonho, chegou da escola tristonho e falou que ele ia ficar muito doente. E eles passaram 4 meses realmente indo para o hospital quase todos os dias porque apareciam placas de urticária, algo assim no corpo dele, ele inchava e é perigoso fechar a glote e a pessoa ficar sufocada, não conseguir respirar, então tem que correr para o hospital. E foram 4 meses assim. Eles não tinham convênio, então ela pagou muita coisa particular e não descobriu de jeito nenhum o que era, e do mesmo jeito que veio, isso também foi embora, nunca mais teve. Agora, continuando aqui, ó. Ainda aos 7 anos do Francisco, eu fui chamada na escola dele e a professora me mostrou muitos desenhos dele e em todos havia um anjinho desenhado, voando em cima dele. Francisco desenhava a si mesmo embaixo e desenhava a si novamente, mas na forma de anjo e voando em cima, acima dele. Expliquei então que ele tinha um irmão gêmeo falecido e ela ficou chocada e me disse que ele nunca havia falado nada em sala de aula. Eu conversei com ele a respeito e ele disse que era assim que ele imaginava o irmão e que não via nada demais em desenhar o irmão junto dele, já que o irmão sempre estava com ele. As revelações, visões eram frequentes e eu nunca o recriminei. Eu o escutava e tinha o cuidado de não estimular nenhum comportamento em que ele se sentisse especial, mas também não o reprimia. Ele sempre teve em mim alguém em quem ele podia confiar. Eu o protejo até hoje, e fora as pessoas citadas aqui, ninguém sabe desse lado da natureza do meu menino. Nem a família do meu esposo, nem amigos sabem. Aos 8 anos do meu filho, fomos convidados por um casal de amigos a visitar uma cachoeira. Ao chegar lá, havia várias macumbas. E eu perguntei para minha amiga: por que será que o povo faz macumba nas cachoeiras? E o Francisco, na lata, respondeu: tem que ser feito em água corrente, mamãe. Minha amiga me olhou intrigada e eu disfarcei e disse: ai, criança é fogo, né? O dia passou e depois em casa perguntei para ele: filho, por que você disse aquilo sobre as macumbas da cachoeira? Ele nem lembrava mais do ocorrido e eu relembrei ele e obtive a seguinte resposta: ué, mamãe, e não é verdade? Somos evangélicos e eu conversei com o pastor sobre todas essas coisas e a postura dele foi lamentável. Ele disse que não era coisa de Deus e que eu deveria orar para libertar o Francisco disso. Eu passei por algo parecido quando criança e não sentia que o que ocorria com o Francisco fosse algo do mal. Então conversei com o meu filho. Eu disse a ele abertamente, mas em uma linguagem para criança, sobre o dom que ele tem, e o que ele me disse foi muito bonito. Ele disse assim: mamãe, eu acho que ser assim é uma coisa boa. Você já me disse que é um dom. E eu perguntei a ele: filho, de onde você acha que vem esse dom? Esse dom vem de Deus, mamãe. Eu dei a conversa por encerrada. Ainda querendo ajudar, eu levei o Francisco à psicóloga quando ele tinha uns 8 anos. Ele passa com ela até hoje, mas confesso que eu o levo nela para sentir que faço algo por ele, porque eu não sinto que haja nada de errado com meu filho, fora as bagunças e coisas erradas que ele apronta e é corrigido como qualquer outra criança. Francisco, ao longo do tempo, começou a se interessar por assuntos muito diferentes dos meninos de sua idade. Aprendeu comigo a jogar xadrez com 4 anos e ainda ganhava de mim. Ele desenha incrivelmente bem, ama desenhar animes e consegue tirar a feição quase perfeita daquilo que está desenhando. Hoje ele se interessa, entre outros muitos assuntos, por teletransporte de partículas, Projeto Filadélfia, Nikola Tesla,
Viagem no Tempo, A Vida de Jesus Cristo, Sete Além e, para coroar a cereja do bolo, Física Quântica, com 9 anos. E o pior é que ele pesquisa tudo isso no Google e me enche de perguntas que me deixam um sim de cabelo em pé. Ele diz que quando crescer ele quer ser cientista da NASA ou youtuber jogador de Free Fire. Agora ele tem 9 anos e conhecemos uma terapeuta que falou para ele sobre reencarnação e vidas passadas. E ele passou a se interessar por esses assuntos. Confesso que eu fico perdida. A minha tia Isabel diz que ele é médium e tenho que deixar ele se desenvolver. Mas temo essas coisas e vou deixando ele ficar maiorzinho para então tentar dar um rumo a essa situação. Há uns dias atrás ele me perguntou para onde vão os espíritos depois que morrem. Eu disse que vão para o céu e ele me respondeu: mamãe, os que merecem vão para o céu, mas os maus vão para o vale. E eu pensei: que vale? Ele então me perguntou: e os que tiram a própria vida, mamãe? Eu respondi: a mamãe não sabe tudo, meu filho, a mamãe não sabe tudo, mas Deus é bom e justo com todos e cada um terá seu lugar. E a resposta dele foi: mamãe, eu acho que a pessoa que se mata vai para o vale e fica sofrendo lá com dor no próprio ferimento que ela fez para tirar a vida dela. Eu, já acostumada com ele, apenas perguntei como ele sabia aquilo tudo e ele falou assim: não sei, mamãe, eu só sinto que as coisas são assim. Você não sente? Eu disse a ele que pela nossa fé as pessoas não reencarnam. E aí ele disse: óbvio que reencarnamos, mamãe. Aqui, os amigos assombrados podem achar que ele pesquisa isso na internet e vem me perguntar sobre algo que ele já sabe, mas eu acompanho tudo o que ele pesquisa para protegê-lo da maldade de certos lixos humanos que circulam na internet. E garanto que ele não conhecia nada sobre espiritismo até conhecermos a terapeuta em 2020. Eu percebo que as premonições dele estão diminuindo com o passar da idade, mas elas não acabam. Apenas ficam mais espaçadas e percebo que o interesse dele aumenta por assuntos místicos e espirituais. Ao mesmo tempo, ele é um menino normal. Adora doces e lanches, gosta de joguinhos de celular, pratica esportes, faz malcriações e recebe castigo e tem amiguinhos. Ele é muito inteligente e antes da pandemia eu era chamada direto na escola. A professora reclamava que ele sabia a lição antes mesmo dela explicar. E aí ele saía da carteira e ia bagunçar e atrapalhar os colegas de aprender. As notas eram ótimas, mas o comportamento deixava a desejar. A professora me dizia que não conseguia ficar brava com ele porque ele era muito carinhoso com ela e nunca desrespeitou, mas era muito bagunceiro. E eu bem sei o que é isso, porque ele faz o mesmo comigo aqui em casa. Eu que sou mãe e observo, vejo que ele se sente e é diferente. Eu vejo que ele se sente e é diferente de todos os amiguinhos dele, mas ele não encara isso como um privilégio. Eu percebo que ele se sente sozinho. Ele fala que não entende a graça de pegar um carrinho como os amigos e ficar fazendo vrum no chão. Ele me entende em um nível profundo e adivinha os meus pensamentos literalmente. Eu lembro de uma dessas vezes, eu estava do lado do Francisco, em casa, e começou a tocar no rádio uma música que eu cantava para ele e para o irmão quando eles estavam na UTI. Eu senti muita tristeza e saudade do Antônio. E pensei, eu sou um lixo. E aí eu comecei a chorar. Ele olhou para mim e disse: mamãe, não fica triste, você não é um lixo, eu te amo. Eu abracei ele, chorei e não questiono mais ele sobre como ele sabe das coisas, né? Eu sinto a minha verdade na fé evangélica, mas na minha singular opinião, como toda religião, ela tem pontos falhos. Eu nunca tive um amparo sobre o meu Antônio, e segundo a doutrina, ele está dormindo e voltará à vida apenas na volta de Cristo. Um filho não substitui outro, e sinto tristeza e saudades de tudo que não vivemos com Antônio.
Ano passado, em 2020, comecei a fazer acupuntura e a terapeuta é sensitiva. É tipo bruxa mesmo. Ela entende muito de cristais e incensos, vê o mundo espiritual, joga cartas e ama gatos. Eu levava o Francisco comigo nas sessões e ele ficava na sala de espera. Ele amava ir, chorava se eu não levasse ele, porque lá ele ficava agarrado com os gatinhos dela e o amor era recíproco. Os gatinhos disputavam o colo dele e ainda no fim das consultas ele ganhava doces. Era maravilhoso para ele. Com o passar do tempo, a terapeuta começou a conversar com ele. Ele questionava ela sobre os cristais e todos os assuntos que eu mencionei antes, né? Sete além, etc. Eu ficava calada e a terapeuta ficava cada dia mais maravilhada com ele, pois ele conversava com ela com mais propriedade do que muito adulto, incluindo eu. No final de uma consulta, ela nos chamou para um chá e disse que precisava falar comigo em particular. E assim foi. Ela me disse que o Francisco era uma alma antiga, que tinha um dom e uma missão. Disse mais, que viu uma vez, chegando conosco, um espírito de um menino, igualzinho Francisco. Eu expliquei então que Francisco tem um irmão gêmeo falecido e contei a ela a nossa história. Ela então me explicou que ela estava vendo que esse irmão vivia no mundo espiritual, mas sempre que podia estava aqui na minha casa. Sem nunca ter estado em minha casa, ela descreveu a minha cozinha e até sobre o meu filtro de barro ela falou. E disse que o Antônio adora ficar comigo na cozinha enquanto eu faço comida. Ela explicou então que o Antônio viveu pouquinho, apenas para um resgate, mas que ele nos ama e sofre com a minha dor. Disse que ele não entende a minha dor, porque ele está vivo e para ele tanto faz estar conosco em casa ou no mundo espiritual com a minha avó materna. Eu tive uma crise de choro e não conseguia parar de chorar porque foram 9 anos sem uma palavra de conforto, sem sequer um sonho sobre o Antônio. E ela disse, ele está do seu lado agora, te abraçando. Eu pedi perdão a ele por não ter conseguido salvar a vida dele e senti uma paz que eu não sentia há muitos anos. Ela me disse que o Antônio é idêntico ao irmão, mas é mais magrinho. Até essa informação bate, porque o Francisco era magrinho e engordou uns quilos agora na pandemia. Ela então me pediu para eu não desperdiçar o dom do Francisco. Me indicou livros que estou lendo e também me disse que ele precisa desenvolver a sua mediunidade e que eu preciso abrir a minha mente. Me perguntou se eu via ou sonhava com o Antônio e eu disse que isso nunca aconteceu. Ela disse então que eu também tinha o dom, mas estava adormecido e que ela ia fazer algo para isso mudar e eu iria ver o Antônio. Nem que fossem sonhos, e me pediu para orar e pedir a Deus para ver o Antônio. Confesso que tudo isso mexeu muito comigo, mas também causou dúvidas, pois vai de encontro com tudo que eu acreditava. Passaram-se meses e no final do ano passado tive 2 experiências que me balançaram. Francisco dentro de casa por causa da pandemia e louco feito um gato enjaulado, só sabe ficar bagunçando. Ele tem uma brincadeira que eu não gosto. Se eu tô parada na pia, por exemplo, ele se esconde atrás de mim e quando eu sinto sua presença e me viro, ele foge pelo lado contrário que eu virei. Ele faz isso sempre, eu quero matar ele. Eu brigo, peço para ele parar, mas o bagunceiro sempre faz isso. Certo dia eu tava lavando louça na pia da cozinha e senti de novo sua presença. Olhei de lado e o vi se escondendo atrás de mim. Como eu tô acostumada com isso, eu pensei, vou demorar um pouquinho para virar e pego o danado. Ele geralmente foge para a sala. Aqui explico que a minha casa é pequena e se ele correr na cozinha para a esquerda, ele dá de cara com a geladeira. E ao lado da geladeira há um bequinho, um quadradinho de uns 40 centímetros. Já se ele correr para a direita, ele pega um corredorzinho e já sai na sala, onde ele pula rindo no sofá e diz, te peguei de novo, mamãe. Dadas essas explicações,
Eu demorei uns segundos e me virei para o lado da sala e o vi correndo. Mas ele não correu para a sala como de costume, e sim correu para o bequinho atrás da geladeira. Ao mesmo tempo, eu corri atrás dele. A cozinha é um espaço pequeno. Eu, na verdade, dei 2 passos, né? Eu corri, dei 2 passos e cheguei no bequinho ao lado da geladeira, pronta para dizer: agora eu que te peguei, Chicão. Mas, pro meu horror, não havia ninguém no bequinho. Então eu olhei para a sala e ela também estava vazia. No mesmo momento eu gritei: Francisco, cadê você? E ele respondeu do quarto, que fica lá em cima, pois moramos em um sobrado. Ele disse: que é, mamãe? Eu tô aqui vendo YouTube. Ai, eu senti um formigamento pelo corpo todo e principalmente na cabeça. Desliguei as panelas do almoço e fui para a sala, me sentindo tonta. Eu tenho certeza que eu o vi. Chamei o Francisco e perguntei se ele havia descido do quarto e ele disse que não, que estava vendo Naruto no celular há pelo menos uma meia hora no quarto. Liguei para a terapeuta e contei tudo e ela me disse: eu te avisei que seria assim. Aceite o presente com naturalidade. Era o Antônio. Os dias se passaram e no final de dezembro de 2020 contraímos Covid aqui em casa. Francisco perdeu um pouco do olfato e do paladar, mas fora isso não teve mais sintomas. Meu marido e eu ficamos muito mal. Meu marido chegou ao hospital com febre, falta de ar e mal-estar geral, e por isso foi corretamente medicado e evoluiu bem. Eu fiquei muito mal, mas não tive febre e não fui corretamente medicada e fiquei em casa sem tratamento por uns 6 dias, indo e voltando do hospital todos esses dias. Quando o hospital resolveu pedir exames, foi constatado que eu estava muito mal. Eu fiquei toda roxa e entre todos os sintomas do Covid, eu só dormia. Piorei mais ainda e fui hospitalizada. No primeiro dia de hospitalização, eu sentia que estava morrendo. E meu último pensamento foi: meu marido fica com o Francisco e eu vou encontrar o Antônio. Acho que eu dormi e sonhei que eu encontrei o Antônio naquele mundo lindo que eu visitava quando eu era criança. Eu vi a minha avó materna, também falecida, com ele e como sempre eu não me recordo do que conversamos, mas lembro da sensação de paz e do bem-estar e da alegria que eu sentia por estar com eles. Toda a dor do Covid havia sumido. Acordei com uma enfermeira me chamando e ao lado dela eu vi o Antônio. Ele sorria para mim e desapareceu. Eu fiquei confusa, achando que fosse o Francisco, e ao ficar sozinha no quarto de novo é que eu me lembrei do sonho e organizei os fatos na minha cabeça. Me recuperei lentamente do Covid e hoje estou em casa com sequelas que estou tratando. E novamente agradeço a Deus por estar viva e poder continuar a criar o Francisco. Termino esta Bíblia por aqui, dizendo que contei aproximadamente uns 10% apenas de tudo que Francisco já profetizou ao longo dos 9 anos de vida dele. Não somos pessoas especiais, somos normais. Vivemos uma vida simples, somos cheios de defeitos e algumas qualidades. Francisco está pré-adolescente e me dá um trabalho danado. Eu tenho que brigar e ser firme para ele ajudar em casa. E explico isso porque insisto que não somos iluminados, protegidos, nem nada disso. Se fosse assim, Antônio estaria vivo. A vida é como é. Acompanho um pastor no YouTube e ele perdeu um filho de 19 anos há muitos anos atrás. Certa entrevista, perguntaram para ele sobre a morte do seu filho e se ele, como ministro de Deus, não se perguntava: por que eu? E a resposta dele foi fantástica: por que não eu? Sei que os assombrados vão me cobrar e sei que devo a Francisco uma posição e direcionamento, mas para mim é difícil. Estou lendo os livros que a terapeuta me indicou e farei isso por ele assim que eu me recuperar. Essa é uma mudança de vida a qual me propus ao sarar do Covid e por isso também escrevo este relato. Ele pede também um irmãozinho ou uma irmãzinha, estou pensando nisso também. A terapeuta me disse que há um outro espírito aguardando para ser meu filho e não é o Antônio, é uma menina.
Estou lendo agora sobre crianças índigo e cristal e vejo muitas características delas no Francisco. Tudo que eu quero é que ele seja feliz. Sempre digo a ele que ele não é melhor nem pior que ninguém, ele simplesmente é diferente. Beijos, Ana e bebês rampirinhos, abraços, Mateus e família assombrada, um cheiro na mocinha, no rabinho, na Marie, na roliça. Aqui em casa temos 3 gatinhas que são o amor das nossas vidas. A Minhau, a Charlotte e a Black. Fiquem com Deus. Fulana. Agora não sei se acabou porque tem mais uns inscritos aqui. PS. Acho que tenho que rever o que eu disse acima. Acho que eu tenho que falar. Bom, PS, acho que tenho que rever o que eu disse acima sobre as visões estarem ficando mais espaçadas conforme o Francisco cresce. Hoje, domingo, dia 24 de janeiro de 2021, aconteceram 2 coisas. A primeira foi leve. Estávamos voltando do mercado e meu marido resolveu fazer um pequeno passeio e passamos por uma estradinha de terra e havia um trabalho na beira da estrada. Meu marido, curioso, parou o carro e queria ver. Eu não queria parar de jeito nenhum e pedia para ele tocar o carro. Meu marido então falou: olha, tem um bicho morto. Ai, parece a cabeça de um animal médio dentro do tacho. Tinha demais detalhes que prefiro me abster de falar. Meu filho, do banco de trás, falou: isso não é trabalho, pai. É magia negra. E vamos embora, pelo amor de Deus, porque aqui tá gelado e eu tô me sentindo mal. Aqui é interior de São Paulo e faz um calor de mais de 35 graus. Meu marido então tocou o carro e viemos embora para casa e o assunto acabou. Olha só. Chegamos em casa e conversa vai, conversa vem. Meu esposo comentou sobre o falecimento do meu sogro, que foi há uns 11 anos atrás, será? Ele era motorista de frete e faleceu em um acidente de caminhão. Meu marido comentava que meu sogro havia reclamado uns dias antes do acidente, que o freio do caminhão estava falhando e que o dono do caminhão estava enrolando para mandar consertar. O acidente foi em outro estado e o tratar de toda a situação foi muito difícil e por fim o dono do caminhão deve ter pago as pessoas certas e não houve sequer perícia no caminhão. Não sei se foi 11 meses atrás, 11 atrás, só tá aqui. Meu marido comentou então que 2 meses depois dessa história, o dono do caminhão tirou a própria vida, porque tinha muitas dívidas. Francisco então disse o seguinte: não foi por dívidas, papai. Ele tirou a vida por remorso pelo que ele fez com o vovô. E ele até hoje está preso no vale. Agora sim eu fico por aqui. Beijos. Beijos para você, muito obrigada. Realmente foi um relato bem longo que eu tive que dividir em 2 partes para não ficar muito longo, tá? Mas já coloco as 2 seguidas aqui para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Eu nem sei o que comentar aqui. Realmente, né, que ela, a mãe, tem que ajudar ele, ela já tá ajudando, sempre ajudou, só com a compreensão, porque ela sabe o que é ter esse medo que ninguém acredita, é o que eu falo pra vocês, quando a criança tá com medo, tá falando, deem ouvidos, às vezes ela tá sentindo, vendo alguma coisa que você não tá, mas ela tá sentindo medo, sabe? Imagina você, se põe no lugar, sentindo medo de alguma coisa que você tem medo, e alguém faz você ficar trancado naquele lugar sem nenhum apoio, né? Então, aí a mãe sempre sabe quando é uma manha, quando é uma mentirinha só pra querer ir pro quarto da mãe ou quando é verdade. Então, vocês mães sabem diferenciar. Deem atenção, deem ouvidos, escutem. Isso, só dela fazer isso já tá ajudando. E sim, lendo livros, obtendo conhecimento de várias fontes, você vai conseguir juntar tudo e entender. E tem ele ali, não tem muito o que, porque ele mesmo já fala, ele tem isso que é natural dele, né? Não tem muito para onde fugir, tá? Escuta a terapeuta aí.